Uma jovem chamada Kaori e seus amigos estão em Okinawa para uma viagem de férias. Ao chegar à casa onde ficarão hospedados, eles sentem um odor terrível, como se houvesse um cadáver humano apodrecendo lá dentro. Minutos depois, são surpreendidos por uma criatura bizarra que corria e se escondia pela casa. O monstro se esconde atrás do armário na sala de estar e Kaori empurra os móveis com toda a sua força, esmagando-o e arrasta para cima, ou pelo menos era o que ela pensava. Então, os amigos percebem que é um peixe com pernas de metal, e ele é responsável por exalar aquele cheiro horrível. Kaori então se livra do animal e os três vão dormir. No dia seguinte, tudo parece normal, até que Erika é atacada por um tubarão gigante que invade a janela do seu quarto. Ouvindo o grito da garota, seus amigos correm para ver o que estava acontecendo. Kaori consegue ajudar Erika a se livrar daquele monstro, mas agora, a criatura está perseguindo as três jovens, que se escondem em outro quarto. O tubarão derruba a porta e vai até Erika novamente, que acaba se ferindo. Kaori joga uma cadeira no monstro para atrair sua atenção. A criatura finalmente tira o foco de Erika e corre em direção a Kaori. A garota desvia e o tubarão cai pela janela. Kaori vai verificar se ele ainda está vivo, e olhando para fora, depara-se com a cena mais assustadora de sua vida. Milhares de peixes correndo em direção à cidade. Nas notícias, tudo o que se fala é sobre a invasão que está ocorrendo nas ilhas de Okinawa. Os peixes dominaram toda a região. Os militares vão às ruas tentar conter a situação, mas claramente tudo está fora de controle. Mas as coisas ainda podem piorar. Kaori recebe uma ligação de seu noivo Tadashi, na qual ele pede que ela não retorne a Tóquio. Aparentemente, a cidade já havia sido tomada também. Enquanto ele está parado no trânsito falando com Kaori, ele vê um movimento estranho e sai do carro para descobrir o que estava acontecendo. Naquele momento, Tadashi sofre um ataque e a garota não consegue mais se comunicar com ele. Imediatamente, ela decide partir para Tóquio para descobrir o que aconteceu com seu noivo, deixando Erika e Aki para trás. No avião, a caminho de Tóquio, Kaori conhece um jovem videógrafo chamado Shirakawa, que está a caminho da cidade para saber mais sobre o fenômeno estranho. Durante o voo, Kaori adormece, e quando acorda, vê que os passageiros estão aterrorizados. A garota olha pela janela e suas suspeitas são confirmadas. Peixes zumbis estão por toda Tóquio, pois a pista de pouso também foi tomada por essas criaturas. Eles têm um acidente sério no momento do pouso. Apesar disso, ambos conseguem escapar do avião ilesos e seguem para a estação de trem. Shirakawa descobre que o tio de Tadashi é o cientista responsável por conduzir pesquisas sobre esse evento estranho. Ele então decide se juntar a Kaori, esperando conseguir uma entrevista com o Sr. Koyanagi, mas sem mencionar nada disso, Shirakawa oferece acompanhar a garota em sua busca pelo noivo. Durante a viagem de trem, o condutor nota a presença de algo estranho nos trilhos. Logo após, Shirakawa e Kaori sofrem o segundo acidente do dia, porém esse foi ainda mais sério. A maioria dos passageiros estava morta ou gravemente ferida. Com a ajuda do videógrafo, Kaori consegue sair do trem e voltar para a estação. Enquanto isso, suas amigas permaneceram na casa de verão. Erika diz que não está se sentindo bem, e Aki vai até ela para descobrir qual é o problema. Ao abrir a porta do quarto, Aki sente o mesmo cheiro que o peixe que as atacou exalava. Ao se aproximar de Erika, o que ela vê após mover o cobertor a deixou paralisada. Erika está completamente desfigurada e Aki logo percebe que isso é resultado da ferida causada por aquele tubarão que quase a matou. Quando a garota olha seu reflexo no espelho, ela é assustada por sua própria aparência. Ela grita de terror e começa a liberar gases da morte pela boca. Erika pede ajuda a Aki, mas a jovem, assustada, tenta fugir. Quando ela desce as escadas, seu pé é perfurado por um dos peixes zumbis. Ela continua tentando escapar, mas é impedida por Erika. Aki então revela seus verdadeiros sentimentos pela amiga, que sempre a desprezou e zombou de sua aparência. Aki chuta o monstro verde no rosto e Erika a ataca de volta. A garota pega um cinzeiro que está na mesa e o acerta várias vezes na cabeça do monstro. Naquele momento, Aki finalmente desconta toda sua raiva em Erika. Em Tóquio, Shirakawa e Kaori continuam sua busca por Tadashi.
Ao sair da estação de trem, eles veem que a cidade está sofrendo um verdadeiro apocalipse. Kaori escorrega numa poça enorme de sangue. Ela olha em volta e vê dezenas de corpos despedaçados. Shirakawa é perseguido pelo tubarão zumbi e Kaori o ajuda a escapar. Justamente quando pensam que estão seguros, outra dessas criaturas aparece e ataca a garota. Shirakawa consegue salvá-la, mas Kaori fica com um arranhão no braço. Será que ela terá o mesmo destino que Erika? Eles então partem em direção a Odaiba, onde Tadashi deveria estar. Lá, eles encontram dezenas de militares vestidos com trajes para proteger-se contra riscos biológicos. Os soldados impedem os jovens de seguir em direção à ilha. Apesar de todos os seus esforços, Kaori não consegue passar. A garota está desesperada. Shirakawa tenta acalmá-la, e os dois vão para o apartamento do rapaz. Enquanto isso, o caos continua a se espalhar. Nas notícias, você só vê desespero. A cada minuto, mais criaturas se espalham pela cidade. As ruas são tomadas por criminosos. Pessoas desesperadas invadem supermercados e mercearias, e o exército não consegue mais conter a invasão. Enquanto assistem às notícias, Shirakawa e Kaori encontram uma entrevista dada pelo tio de Tadashi. Com essa pista em mãos, eles vão atrás do cientista, na esperança de descobrir a situação do homem. Depois de vasculhar a casa em busca do noivo, a garota encontra o laboratório do Sr. Koyanagi. Shirakawa vasculha o computador e encontra um vídeo do cientista, que também estava infectado e, como resultado, teve que arrancar seu próprio braço. Isso é definitivamente bizarro. O braço do cara se transformou em um peixe zumbi. Na gravação, ele explica que essas criaturas são o resultado de uma bactéria que foi desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial para ser uma arma biológica. A ideia foi arquivada após os cientistas perceberem que os animais infectados por esse micro-organismo, que produzia gás excessivo dentro do corpo do hospedeiro, logo se tornavam incapazes de se mover. Mas o exército japonês teve a brilhante ideia de continuar os estudos e desenvolveu uma máquina que permitia que os animais infectados se movessem usando a pressão do gás que a bactéria liberava. Dizia-se que eles haviam construído várias dessas máquinas, e enquanto tentavam transportá-las, o navio foi bombardeado por tropas americanas, e todo aquele equipamento afundou. Depois de toda essa história, o vídeo termina com Tadashi deitado no chão. Kaori fica assustada e corre para o porão onde a gravação foi feita. Shirakawa acaba ficando para trás. Obviamente, ele não poderia perder a oportunidade de salvar uma cópia desse vídeo. Logo depois, ele aparece muito suspeitamente com um molho de chaves e consegue abrir o porão. Dentro, um cheiro terrível. Quando Kaori olha à frente, ela não pode acreditar em seus olhos. Seu amado está preso em uma máquina que seu próprio tio construiu. Como Erika, Tadashi estava todo verde e parecia nojento. Kaori implora para que ele responda a ela, mas Tadashi já não está mais em condições de pensar por si mesmo. Então, o Sr. Koyanagi aparece e informa Kaori que Tadashi estava infectado. Então ele aproveitou a situação para realizar seus estudos sobre seu sobrinho e provar sua teoria. Tadashi tem um colapso e ataca seu tio, ferindo-o gravemente. Então, ele foge e Kaori vai atrás dele. Shirakawa fica para trás e ajuda o Sr. Koyanagi a ir para outro laboratório secreto. Quando perguntado por que estava fazendo tudo aquilo, o cientista responde que só queria descobrir a verdade. Mas o que aconteceu com Aki depois de fugir da casa de verão? Ela percorreu as ruas de Okinawa, onde soldados tentavam combater os zumbis. De repente, os peixes começaram a explodir devido ao gás excessivo e os humanos infectados assumiram seus esqueletos. Aki, então, encontra Erika. O monstro estava liberando uma névoa podre e fétida por toda a cidade. Erika se junta ao esqueleto zumbi e começa a perseguir a garota. Ao tentar escapar, ela cai em uma fenda infestada de milhares de peixes zumbis. Enquanto é atacada por essas criaturas, Aki implora por ajuda à sua amiga, que nem mesmo a reconhece mais. Esse foi o fim trágico de outra das amigas de Kaori. Ainda nas ruas de Tóquio, Kaori continua a procurar por Tadashi quando vê um soldado atirando em uma das criaturas, e então ela se aproxima dele, pensando que ele poderia ser seu noivo. Mas tanto ela quanto o soldado não tinham ideia do que estava por vir. Uma pilha de humanos infectados que formavam um zumbi gigante. O soldado começa a atirar e é brutalmente morto.
Esse gás cria vida e começa a sugar outro humano infectado, que então é incorporado àquela estrutura por meio de seus tentáculos. Kaori, sem reação, só pode observar toda a situação sombria. Shirakawa ainda está procurando pela jovem e encontra uma tenda de circo montada no meio da cidade. Ele entra na tenda e se depara com uma situação bizarra. Um espetáculo está acontecendo, feito por um humano infectado que, usando o gás para soprar as chamas, faz aparecer rostos coloridos psicodélicos, sem mencionar o apresentador, que por si só causa arrepios. O cara está completamente insano. Avançando para a segunda apresentação, a atração principal é ninguém menos que Tadashi, que está sendo puxado por 4 homens. Kaori chega logo depois, e assim como isso, Tadashi consegue escapar. Do lado de fora do circo, eles encontram centenas de zumbis. A garota pede ao seu noivo para voltar para casa com ela. Ele até tenta segui-la, mas é impedido pelas outras criaturas que se juntam para atacá-lo. Kaori enfrenta toda aquela horda de monstros e tenta chegar a Tadashi, mas é impedida, e enquanto tenta ajudá-la, Shirakawa acaba sendo ferido no braço. Era tudo inacreditável, um caminho em outro lugar. Shirakawa lê uma notícia e informa Kaori que os sobreviventes estão tentando deixar o país. Sua missão agora é convencer a garota a pegar o navio e deixar o Japão. A cidade ainda está tomada. Kaori e Shirakawa vão para a costa, e lá ele mostra que está infectado, portanto, não poderá acompanhá-la. Ele também revela o verdadeiro motivo de ter ajudado ela na busca pelo seu noivo e pede desculpas por não ter sido honesto desde o início. Aparentemente, o arranhão no braço dela não foi causado por um zumbi que a atacou. Então, ela não está contaminada pela bactéria. Kaori então pega o barco e segue em direção ao navio. Ainda não se sabe se há algum lugar seguro para sobreviver no planeta. Todas as grandes metrópoles já foram invadidas e o mundo está cada vez mais sendo tomado pelas criaturas. A história termina com Kaori partindo junto com os outros sobreviventes daquele apocalipse. Chegamos ao fim do recap do anime J.O. Tokyo Fish Attack. Inscreva-se no canal e deixe seu like para mais vídeos. Minha nota para esse anime é 7 de 10. Comente sua nota que eu darei coração. Assiste esse vídeo aí.